Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Breve catecismo sobre o namoro católico. O namoro é um período de preparação ao noivado que deve dar ao jovem e à moça a possibilidade de descobrir que não haja entre eles incompatibilidade para uma vida no casamento. Entende-se por um namoro o tempo no qual um jovem e uma moça, movidos por intenções retas, frequentam-se com a intenção de conhecer-se para um eventual futuro casamento. Uma forma clara de mostrar que tem retas intenções é a vivência da castidade, preservando desta forma algo que está reservado única e exclusivamente ao casamento. A castidade é essencial para um namoro bem-sucedido e sob o olhar de Deus. A castidade é a virtude moral ligada à temperança que regula o comportamento do homem no que diz respeito ao instinto sexual, assegurando os altos objetivos que Deus lhe deu. A castidade que é a virtude dos fortes. É evidente que não se trata de fortaleza física, afinal, Santa Maria Gorete, mártir da castidade, fortíssima na luta para não ofender a Deus, era fisicamente muito débil, mas sim de fortaleza, virtude moral, fortaleza que vem de Deus e que se obtém com recurso frequente à oração, à mortificação e aos sacramentos. Sobre este assunto do namoro, há quem proponha hoje uma moral largamente permissiva, uma moral absolutamente mundana. Os jovens não deviam aceitar tal permissividade, pois o amor deles deve ser amor com A maiúsculo, precioso como uma joia e não sujo e vulgar como um fundo de poço. Para isso, entre outras coisas, será necessário que aceitem impor a si alguns sacrifícios e manterem-se afastados de pessoas, lugares de divertimentos que são ocasião de praticar o mal. E quando um dia tiver uma namorada, respeite-a e ame-a de verdade. Defenda-a contra si mesma. Quer que ela se conserve intacta para você? É justo, mas você faça outro tanto para ela e não ligue para certos amigos que contam suas proezas, vangloriando-se e pensando ser super-homens devido às suas aventuras com mulheres. Forte e verdadeiro super-homem é o que sabe dominar a si mesmo e viver um namoro santo. Precisam, portanto, ter bom senso os dois, a saber, dizer não a certas coisas, mesmo quando tudo parece convidar para o sim. A jovem e o jovem católico devem lembrar sempre que o amor é uma coisa grande e séria, e que considerá-lo como brincadeira significa profaná-lo. Sem levar a sério o namoro, não será possível construir um casamento sólido e uma família forte. Viver a castidade nos dias de hoje, onde tudo contribui para o pecado, não é algo fácil. Trata-se de um enorme combate, do qual os católicos só sairão vitoriosos com muita oração, com o auxílio da graça e com uma grande devoção a Nossa Senhora, Rainha da Pureza. A castidade, que é uma virtude salutar e benéfica para o equilíbrio humano, supõe a oração e a mortificação, Mateus 17:21. B. A fuga das ocasiões de pecado, 2 Timóteo 2:22. C. O pudor, que é a defesa natural da virtude, Efésios 5:3. D. O uso frequente dos sacramentos, da confissão e comunhão. E. A devoção a Nossa Senhora. Os namorados devem saber, ainda que Deus nunca pede o impossível, e que a todos, as almas sinceras e que rezam, Ele dá a força de realizar o que Ele ordena. Em particular, será preciso dar ao espírito de sacrifício e mortificação o lugar que lhes é sempre devido, numa vida seriamente católica. São rígidas as regras que regem a castidade no namoro católico. Elas podem parecer severas,
De fato, elas o são, sobretudo se as compararmos com a devassidão desavergonhada e libidinosa dos costumes nos tempos atuais. No entanto, esta severidade é tão somente a expressão da prudência e da prudência mais elementar. E se todos os namorados tivessem a sabedoria de observá-la, eles evitariam um grande número de tentações, tribulações e quedas, de pecados e de misérias que infelizmente somos levados a constatar e deplorar na esmagadora maioria dos casos. Evidentemente, a primeira razão para se guardar a castidade no namoro é observar o sexto mandamento, evitando o pecado mortal e sua consequente perda da graça. Nossa razão reconhece e Deus nos ensina que a união entre um homem e uma mulher deve ter em vista a procriação. Todavia, não basta a procriação, pois é preciso também educar a prole. Para educar bem os filhos, é preciso que haja o matrimônio. Portanto, a união entre o homem e a mulher deve se realizar somente dentro do casamento, para que a primeira finalidade desta união seja assegurada de forma adequada. A castidade é indispensável para assegurar uma boa escolha, que é por sua vez necessária para construir um lar católico. Se os namorados caem no pecado contra a castidade, devem corrigir-se imediatamente a fim de assegurar o estado de graça, evitar o inferno e a fim de assegurar uma escolha feita pela razão, guiada pela fé e caridade. Somente uma escolha feita assim poderá assegurar um bom casamento católico, um casamento feliz. No matrimônio, homem e mulher doam seus corpos, constituem uma só carne e tornam-se instrumentos de Deus na geração de novas vidas humanas. Porém, antes de dar os corpos, é preciso doar as almas. No namoro, os jovens devem procurar conhecer não o corpo do outro, mas a sua alma. Os namorados não podem ter relações sexuais ou fornicação, nem atitudes contrárias à castidade, pois o corpo do outro ainda não lhe pertence, pelo sacramento do matrimônio religioso. Unir-se ao corpo alheio antes do casamento na igreja é um pecado mortal contra a castidade e contra a justiça, e como o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, a profanação de nosso corpo é algo semelhante a um sacrilégio. E não é apenas a fornicação que é pecado, mas também tudo o que provoca o desejo da fornicação, como abraços e beijos que não podem, em um namoro católico, ser considerados como simples expressões de afeto, já que muitíssimo mais do que constituírem expressões de afeto, despertam, alimentam e exacerbam o desejo físico. Aliás, é possível profanar o templo do nosso corpo até por um pensamento, pois diz a Sagrada Escritura: todo aquele que olha para uma mulher com mau desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. Vale aqui lembrar a advertência de Cristo: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Sendo o namoro o encontro de dois templos sagrados que desejam conhecer-se e amar-se interiormente, os namorados deveriam agir à semelhança de um rito litúrgico, ou seja, primeiro, rezar antes e depois do namoro. Segundo, namorar apenas em lugar visível para evitar ocasiões de pecar. Nada há para esconder. Terceiro, durante o namoro, evitar ir além de conversar e dar as mãos. Quarto, ter sempre em mente: eu estou diante de um templo sagrado. Ai de mim se eu profanar esse templo até por um pensamento. Quinto, depois do namoro, convém fazer um exame de consciência. Estou agora amando a Deus mais do que antes? Pode-se questionar o seguinte: e se o outro não aceitar namorar cristamente? A palavra é simples, a resposta é simples.
É preciso renunciar ao namoro ou à namorada. Lemos na Sagrada Escritura: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. E nós poderíamos respeitosamente acrescentar: aquele que ama o namorado ou a namorada mais do que a mim, não é digno de mim. Para conservar a graça que Jesus Cristo nos conquistou a preço do seu sangue, devemos renunciar à própria vida e, com maior razão, ao namorado ou à namorada, se assim preciso for. Repito, isso tudo é muito duro. Sim, é duro, mas tem um consolo. Se o outro não aceita namorar, se não através de beijos e abraços escandalosos, na verdade ele não ama você, mas deseja gozar do prazer que você pode oferecer. O verdadeiro amor sabe esperar. A reta intenção inclui a prudência e autodomínio, fundamentos da castidade conjugal. Poderíamos mais uma vez questionar perguntando: mas é realmente preciso ser diferente de todo mundo? Sim, evidentemente que sim. O católico não deve ser o sal da terra, Mateus 5,13, a luz do mundo, Mateus 5,14, fermento da massa, Mateus 13,33. E diz novamente a Sagrada Escritura: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Romanos 12:2. Aquele que procura o prazer físico, carnal, encontra o prazer e alimenta sua libido. Mas depois vem o vazio, o remorso da consciência e a tristeza de ter pecado e ofendido gravemente e mortalmente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Em contrapartida, aquele que se abstém de prazer ilegítimo, pecaminoso, por obediência a Jesus Cristo, encontra a alegria e a felicidade. Bem-aventurados os puros, porque verão a face de Deus. Mateus 5:8. Temos, como católicos que somos, o dever de fazer estas coisas, por mais difíceis que possam parecer, e realmente são, mas não há uma segunda alternativa na lei de Deus. Só há este caminho, a porta estreita que agrada a Deus, mas desagrada ao mundo. Mundo que nos mostra o contrário, um triste retrato de uma sociedade que virou as costas ao seu Criador. Afinal de contas, todos nós somos chamados à santidade, e quem quer ser santo não se acomoda, pelo contrário, busca cada vez mais se entregar de verdade nas mãos de Deus. Uma sociedade que se rebelou contra as leis, preceitos e desígnios de Deus Altíssimo, que vive para satisfazer somente os seus prazeres, inclusive os da carne. Esses homens rebeldes desta Sodoma moderna querem eliminar todos os valores católicos, tudo que é mais sagrado, eliminando também todos os conceitos éticos, morais e tradicionais que regem as famílias. A imoralidade é a palavra de ordem de uma humanidade cada vez mais depravada, rebelde e completamente desviada, aparentemente de forma definitiva, do caminho de Deus. Pais permitindo a moda livre e provocante a seus filhos e filhas, não importa a idade. Chegamos ao ponto do inimaginável, do irreal, quando os pais modernos e loucos de hoje permitem aos seus filhos, praticamente recém-nascidos, escolherem que sexo querem ter. Eles definem se querem ser homens ou se querem ser mulheres. A esses eu digo: vós não amais os vossos filhos e filhas, antes querem o seu mal, porque os colocam na estrada da condenação eterna. Pais e mães, deveis ter cuidado, antes de tudo, da alma e depois do corpo dos vossos filhos, educando-os segundo a lei e os mandamentos de Deus. Deveis guiá-los na infância, na adolescência e na juventude, com o exemplo e a palavra, com a vigilância e a prece, com o amor e às vezes com a vara. O mundo chegou a um ponto de pecado e rebeldia a Deus sem retorno. Os namorados devem ter também grande cuidado na forma de se vestirem.
Isto é de suma importância, é o que nos diz o Compêndio de Teologia Moral. As partes desonestas do corpo são os órgãos genitais e as regiões vizinhas. As partes menos honestas são os seios, os braços e os flancos. As partes honestas são o rosto, as mãos e os pés. Olhares longos e deliberados sobre os órgãos genitais ou sobre os seios de uma mulher, por exemplo, embora cobertos de véu ou tecidos quase transparentes, constituem facilmente pecado mortal porque excitam o prazer venéreo. Fonte: Teologia Moral, Pecados Externos da Impudícia, páginas 262 e 263. Segundo São Tomás de Aquino, a castidade é a moderação do apetite sexual de acordo com a reta razão. Em outras palavras, é o domínio que a razão exerce sobre o apetite sexual. Não se trata somente de regular o comportamento, que poderia ser uma manifestação de autodomínio, mas do autêntico desejo de controlar a conduta sexual. Observe-se também que a norma é a reta razão, quer dizer, a razão com conformidade com o eterno amor de Deus, não uma razão mundialmente difundida que considera razoável qualquer sexualidade que evite doenças ou gravidezes indesejadas. Temos que lembrar que o apetite sexual não goza de uma vida própria. É realmente possível viver um namoro cristão no século XXI. É possível, sim, viver a castidade católica através de uma luta cotidiana e fiel à vontade de Deus. É possível viver um autêntico namoro católico, mesmo que não se tenha feito assim no passado. Finalizo esta meditação com as maravilhosas palavras do Papa Pio XII na sua carta encíclica Sacra Virginatas, número 56, de 25 de março de 1954, onde escreveu: Bem melhor fariam os educadores da juventude clerical, inculcando-lhe as normas do pudor cristão, que tanto contribui para manter incólume a virgindade e bem pode chamar-se a prudência da castidade. O pudor adivinha o perigo, obsta a que se afronte e leva a evitar aquelas mesmas ocasiões de que não se acautelam os menos prudentes. Ao pudor não agradam as palavras torpes ou menos honestas, e aborrece-lhes a mais leve modéstia. Ele afasta-se da familiaridade suspeita com pessoas do outro sexo, porque enche a alma de profundo respeito pelo corpo, membro de Cristo. Coríntios 6,15 e Templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. A alma cristãmente púdica tem horror de qualquer pecado de impureza e retira-se ao primeiro perigo da sedução. Finaliza Pio XII. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei,